Revolução Industrial é talvez o momento clássico, né, de consolidação do capitalismo. Havia 2 ou 3 padrões de casas, exatamente como era a hierarquia no trabalho. Com a crise de 1929, logo em seguida, basicamente se proíbe a imigração europeia. Esta é a Estação da Luz, no centro de São Paulo. A equipe da Univesp TV veio até aqui em busca de rastros de um passado ainda recente. A estação, inaugurada em 1901, com suas torres e tijolos vermelhos, é ela mesma um rastro de uma fase da implantação do capitalismo no Brasil. Partiam daqui os trens da primeira ferrovia paulista, a São Paulo Railway, uma empresa de capital inglês. A estrada de ferro ligou o Porto de Santos à cidade de Jundiaí, no interior do estado, para servir ao escoamento da produção de café. De que história falam a ferrovia e a estação? O pesquisador Flávio Sais, da Faculdade de Economia e Administração da USP, vai nos contar durante a viagem. O destino é a fazenda Nossa Senhora da Conceição. Em 1867, quando a estrada de ferro chegou até ela, os cafezais dominavam a região do oeste paulista. Na fazenda, havia 350 mil pés de café plantados. Hoje, o turismo rural é a principal atividade da fazenda. O trem parte. Hoje a viagem é um passeio turístico. Não era no século XIX. Professor Flávio já está acomodado e pode conversar sobre a expansão do capitalismo no Brasil. São as marcas dessa história que a equipe da Univesp TV está procurando. A estrada de ferro é um produto característico da Revolução Industrial. A Revolução Industrial é talvez o momento clássico, né, de consolidação do capitalismo. É um momento em que a máquina, a energia a vapor se tornam, vamos dizer, a forma típica de produção industrial e típica do capitalismo. Flávio estuda a história do desenvolvimento econômico do Brasil e de São Paulo. Uma coisa se aprende logo ao conversar com Flávio e outros pesquisadores. Capitalismo e industrialização andam juntos. Quer dizer, falou em capitalismo, falou em industrialização. E falou em industrialização, falou em revolução industrial. A estrada de ferro representa um investimento extremamente grande que absorve capitais que de repente já não tinham onde ser aplicados. A estrada de ferro é extremamente importante para a constituição da indústria pesada, então é um novo campo, né, que surge, né, a construção de máquinas de ferro, né, para a estrada de ferro, a fabricação de trilhos, todos os equipamentos, a construção de locomotivas, né, tudo isso representa um ramo novo dentro da história do capitalismo e um ramo novo que dá um impulso enorme para a expansão do capitalismo. Ele está falando da Europa e talvez dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil não havia ainda indústria capaz de fornecer o necessário para construir uma estrada de ferro. Estas imagens antigas da Companhia Paulista mostram as peças dos primeiros trens chegando a São Paulo. Elas vinham da Inglaterra. A construção das ferrovias daqui estimulava o crescimento da indústria e do capitalismo de lá, da Inglaterra. O que aconteceu com a estrada de ferro no Brasil? Ela, por exemplo, essa estrada, ela foi uma estrada construída fundamentalmente para facilitar as exportações. Então a estrada de ferro teve um papel extremamente importante em reduzir o custo de transporte do café e viabilizar, quer dizer, a expansão da produção de café por ampla área do interior paulista. Veja bem, em 1867 a produção é uma produção escravista. Né? Quer dizer, praticamente toda a produção de café em São Paulo é sustentada em cima do trabalho escravo. Trabalho escravo. Esse assunto é importante. Mas chegamos a Jundiaí. Da estrada de ferro para a estrada de terra, que leva à fazenda Nossa Senhora da Conceição. Aqui é a senzala, onde moravam os 120 escravos que trabalhavam na lavoura de café. Sentamos com Flávio na frente da Casa Grande. Se o trabalho é escravo, a sociedade é capitalista? Eu acho que há uma tendência mais ou menos geral a aceitar essa concepção
de capitalismo fundada na ideia dessa divisão da sociedade em duas classes, em que o trabalhador é livre, em que todos são juridicamente livres, e essa é uma condição importante, certo? Quer dizer, o trabalhador escravo, ele não tem os meios de produção, mas ele não é livre, quer dizer, ele está submetido a uma falta de liberdade total. Então, nesse sentido, você não teria, na verdade, condições de ter o funcionamento dos mecanismos típicos de uma economia capitalista. Em 1882, antes mesmo da abolição, chegaram os primeiros imigrantes italianos na fazenda Nossa Senhora da Conceição. 30 famílias moravam nessas pequenas casas e trabalhavam na colheita do café. Eram chamados de colonos. Colono não era escravo, mas era trabalhador livre? Para muitos autores, o fato de o colono receber uma parte da sua remuneração em dinheiro já o caracteriza como um trabalho assalariado, né? E a ideia do trabalho assalariado seria, vamos dizer, o núcleo da concepção de capitalismo. O que acontece é que o colonato era um regime híbrido, vamos dizer assim. Um dos autores que melhor explora isso é o José de Souza Martins, né, num trabalho chamado O Cativeiro da Terra, que dá exatamente essa ideia, que o colono estava preso, de certo modo, à terra. Ele não era um escravo em relação ao seu senhor, né, mas ele mantinha uma relação de dependência ao senhor por meio da terra. Flávio acaba de mencionar o trabalho do sociólogo José de Souza Martins sobre o colonato. A equipe da Univesp TV encontrou uma entrevista de Martins no programa Roda Viva da TV Cultura, de 2001. Veja esse trecho. Então se estabelece um mecanismo compulsório em que as pessoas eram obrigadas a trabalhar para depois se libertarem. Isso funcionou enquanto houve emprego na lavoura. Isso funcionou durante 100 anos, né? O regime de colonato deu certo praticamente durante 100 anos. O colono, o imigrante, tornando-se obrigado ao fazendeiro, ficava encerrado na fazenda, sem liberdade para deixá-la, a menos que recebesse permissão expressa do fazendeiro. Havia uma contradição nessa situação. No nível econômico, os fazendeiros agiam segundo princípios liberais. Eles consideravam os colonos realmente livres para comprar mercadorias e serviços e vender força de trabalho. Efetivamente, porém, no plano das relações sociais, tendiam a tratar os colonos como escravos, porque criam que, mantendo os imigrantes economicamente, haviam de fato comprado a sua força de trabalho adiantadamente, tal como acontecia no regime escravista. O único meio pelo qual estariam seguros do retorno de seu capital era colocar a pessoa do imigrante sob uma espécie de cativeiro. Pelo menos era assim que pensavam. Quer dizer, os colonos não eram ainda exatamente trabalhadores livres. Flávio explicou antes que capitalismo pressupõe a existência de trabalhadores livres. Será então que a economia cafeeira não era bem capitalista? Viemos ao lugar errado? Para não perder a viagem, fomos ao Museu Histórico e Cultural de Jundiaí, ver a exposição Na Trilha do Café. Essa expansão cafeeira colocou em xeque a forma de trabalho que era predominante. E a expansão cafeeira se fez também com base no trabalho escravo, né? Um bom exemplo é esse quadro do Portinari, em que mostra como o escravo trabalhava na lavoura do café. É o trabalho de enxada, é o trabalho feito com a enxada, basicamente. É um trabalho todo manual, evidentemente não há nenhuma mecanização. E o problema que se colocou, principalmente a partir de 1850, com a extinção do tráfico, do tráfico internacional de escravos, foi exatamente como suprir a mão de obra necessária para a expansão cafeeira. A mecanização do beneficiamento é uma operação, como vocês podem observar pela figura, né, pelo quadro, é uma operação relativamente complexa. Mas aqui há uma máquina que envolve tanto obras de construção de madeira bastante volumosas, alguma manufatura com ferro, né, que também é importante, é exatamente o momento que se faz o despolpamento, que você tira a casca do café. Isso não só, vamos dizer, foi a introdução dessa mecanização do beneficiamento do café, foi importante, não só para permitir uma exportação maior de um produto de melhor qualidade, mas teve um impacto também em termos industriais, né? Porque algumas dessas máquinas passaram a ser produzidas dentro do Brasil. Então a economia do café empurrou o desenvolvimento da indústria em São Paulo. Além das fábricas de máquinas para o beneficiamento do café,
de que falou o Flávio, outras fábricas também surgiram para atender a cafeicultura. É hora de voltar a São Paulo e continuar a busca pelos traços da expansão capitalista. Belenzinho, na zona leste da capital. O que trouxe a equipe da Univesp até aqui foram os rastros deixados pelo industrial George Street. Ele inaugurou em 1917, aqui no Belenzinho, a Companhia Nacional de Tecidos de Juta, para produzir sacos de café. Ao lado da fábrica, construiu uma vila operária para os seus 2.100 funcionários, a Vila Maria Zélia. Já, o sociólogo e arquiteto Nestor Goulart Reis Filho vai falar sobre este lugar e sua importância naquela sociedade em transição. Ficava era o próprio quintal da fábrica. Mas antes, veja um pedaço do texto que você está estudando da professora Marília Tosoni Reis, da Unesp de Botucatu, que fala da transição da sociedade brasileira, de que São Paulo é exemplo. A proclamação da República em 1889 é um dos marcos do início da mudança da sociedade brasileira de agroexportadora para urbano-industrial. No entanto, não podemos considerar, como na Europa, o surgimento do capitalismo e sua consolidação via Revolução Industrial como um processo revolucionário, transformador. Tivemos aqui uma versão menos transformadora das relações sociais de produção e das relações de poder. Uma versão muito mais de acomodação dessas relações na perspectiva capitalista e industrial. De volta, o professor Nestor. Eles aproveitavam os técnicos que sempre tinham nas indústrias, pedreiros, encanadores, carpinteiros, e aproveitavam o tempo livre para ir construindo mais casas nos fundos dos seus terrenos. E ali alojavam os melhores trabalhadores exatamente para prendê-los, para vinculá-los. Era um sistema de caderneta, não é? De que eles moravam e comiam, compravam a comida como parte do orçamento da indústria. Nestor é da USP e pesquisa como São Paulo caminhou de vila à cidade e à metrópole. São Paulo, Vila, Cidade e Metrópole é o título do livro que ele escreveu em 2004. Havia 2 ou 3 padrões de casas, exatamente como era a hierarquia no trabalho. Os que estavam, os mestres iam ter casas maiores, não é? Os operários mais simples, casas menores. Então você tinha, em princípio, todas as casas iguais, mas havia desigualdade, era por grupos. Então, dentro de cada categoria, eles eram igualados, era tudo uniforme. É uma ideia de padronização, bem uma mentalidade industrial. O caminho não estava mesmo errado. A cafeicultura tem a ver com a industrialização. Nesse período de industrialização acelerada, a economia estava mudando e a cara da sociedade também estava mudando. Hora de falar de novo com o professor Flávio. O surgimento de uma economia, vamos dizer, tipicamente capitalista, estaria mais associado ao desenvolvimento urbano, que não está dissociado da expansão cafeeira, mas o desenvolvimento urbano onde surgem atividades em que efetivamente o trabalho assalariado é a forma clara de relação. O colono estrangeiro que deixava a fazenda para ir trabalhar na cidade, deixava um Brasil para trás. Ele deixava o Brasil da sociedade agroexportadora, como disse a professora Marília, e encontrava uma sociedade urbano-industrial. Deixava o regime de colonato e ia para o regime de trabalho assalariado livre, característico do capitalismo. Muitos colonos vieram trabalhar como operários nas Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Por isso, a Univesp TV convidou o professor Brasílio Salum para ir até a Casa das Caldeiras, justamente o que restou do grande parque fabril que Matarazzo construiu aqui, na zona oeste da capital de São Paulo. Brasília é do Departamento de Sociologia da USP e estudou aquilo que estamos procurando, a relação entre a cafeicultura e a expansão do capitalismo industrial em São Paulo. Com a crise de 1929, logo em seguida, basicamente se proíbe a imigração europeia. A crise de 29, ela produz em todo o mundo movimentos nacionalistas. E no Brasil isso se deu sob forma de proibição da vinda de trabalhadores estrangeiros. E a partir de 1930 você tem a transferência de trabalhadores rurais nordestinos, tangidos pela seca, né, e mesmo ou então atraídos pelo mercado de trabalho de São Paulo, vêm os trabalhadores nordestinos a partir de 1930. E, na verdade, foi um
paulatinamente sendo incorporados ao, vamos dizer, proletariado urbano de São Paulo. No livro Matarazzo 100 anos, publicado em 1982, encontramos que em 1926, 7.000 operários trabalhavam nas fábricas do Conde Matarazzo, que produziam de sabonetes a fósforos. Na década de 20, a energia elétrica usada para mover o parque industrial da Água Branca vinha daqui. Com a queima de carvão, as caldeiras forneciam vapor para movimentar as turbinas que geravam eletricidade. Em 1998, a Casa das Caldeiras foi restaurada. Os anos 30 são anos de depressão, que reduzem muito o preço dos produtos agrícolas e os os complexos cafeeiros deixam de gerar recursos importantes para a importação. Então, como não se tem libras na época, né, e dólar para importar, já que se exporta menos, né, se passa a ser muito caro importar. Então, isso como que produz ou estabelece, fixa, né, uma espécie de rede de proteção para o mercado interno. Então isso dá espaço para que a indústria passe paulatinamente a substituir produtos que antes eram importados. Na medida que ela vai crescendo cada vez mais na produção de meios de produção para a indústria, se cria uma espécie de interação entre aquela aquela indústria que gera produtos para o consumo final e aquela outra indústria que gera produtos para a própria indústria. Recapitulando, a crise de 29 afeta a exportação de café e diminui a importação de bens de consumo, o que abre espaço para a indústria nacional crescer. Com isso, criam-se empregos, trabalho assalariado. A mão de obra excedente do campo vem para a cidade. O capitalismo estava se expandindo. É um consenso, né, de que o capitalismo envolve, né, uma segmentação da sociedade em duas classes. Uma classe que controla os meios de produção, que tem a propriedade, o monopólio da propriedade dos meios de produção, e a outra classe que é destituída desses meios de produção e que, portanto, precisa vender a sua força de trabalho para poder sobreviver. Flávio contou o que todo mundo sabe. Esse critério para separar a sociedade é do alemão Karl Marx. Você vai ver mais adiante no seu curso como as ideias dele foram utilizadas para entender as relações sociais. Chega por hoje. Uma última ideia que a professora Marília Tosoni expõe em seu texto. A economia capitalista teve forte expansão, porém o desenvolvimento capitalista no Brasil foi tardio, obedecendo formas não clássicas de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento industrial caminhou pela via colonial, conciliando novos e antigos interesses sem exigir rupturas entre o antigo modo de produção e o modo de produção emergente.